no texto de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Segundo livro das Escrituras, Êxodo, capítulo 3, versículos 1 a 22. Obrigado, Felipe. A infalível, inspirada, inerrante palavra de Deus, que fala com você e fala comigo nesta manhã, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixe-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos em Ti, cremos que o Senhor se revela. Então, ó Pai, em nosso coração, por meio do Teu Espírito, nessa manhã, revela o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês podem desenhar 3 P's. O que são os 3 P's? Um pão, um pastor de ovelhas e uma porta. Só desenha, depois eu explico, tá bom? Ó, um pão, um pastor de ovelhas e uma porta. Seus pais vão ajudar vocês nesse momento, tá bom? Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta para a igreja nessa manhã. Quem é Deus? Você seria capaz de explicar a alguém
essa pergunta? Porque hoje em dia, no evangelicalismo popular, existe uma frase que os evangélicos gostam muito de dizer: Deus ninguém explica. E soa bonito, porque a gente quer dizer que Deus é grande, Deus é maravilhoso. Mas, meus irmãos, o problema de você dizer que Deus ninguém explica é que nós não respondemos a pergunta básica que se encontra na construção de cosmovisão de qualquer pessoa. William Lane Craig é um apologista moderno, e ele fala muito sobre essas perguntas existenciais que todos nós carregamos dentro de nós. E ele diz que todos os seres humanos, em alguma forma ou outra, carregam uma versão dessa pergunta: será que existe um Deus? Em segundo lugar, se existe, como Ele é? Quem Ele é? Você já fez essa especulação na sua cabeça? Eu já fiz ao longo da vida. A gente vai fazendo, a gente fica tentando imaginar, primeiro, se existe Deus, segundo, quem Ele é. E a verdade das Escrituras, meus irmãos, é que se dependesse de nós, se dependesse do esforço humano, das religiões, das filosofias, das ideologias, ninguém seria capaz de dar explicação a esta grandiosa e existencial e última pergunta da existência humana: quem é Deus? Graças a Deus, meus irmãos, que no texto de hoje fica bem claro que Deus não fica esperando você descobrir quem Ele é. A grande doutrina da palavra de Deus é a doutrina de um Deus que se auto-revela a nós. A distinção da fé cristã em relação a qualquer tentativa neste mundo de adorar um ser transcendente vem pelo fato de que o Deus da palavra de Deus, o Deus verdadeiro, Ele vem até o homem. E Ele diz exatamente quem Ele é, para que eu e você não tenhamos dúvida e possamos ter um relacionamento com Ele e conhecê-lo de verdade e seus propósitos. O texto de hoje vai nos mostrar isso, meus irmãos, na forma como Deus revela 4 coisas a respeito de si que são fundamentais para a nossa compreensão de quem Deus é. E eu espero que você saiba, a ponto de sair hoje pela manhã daqui da igreja, e se alguém passar na rua e perguntar para você quem Deus é, você não vai falar Deus ninguém explica. Você vai dizer para a pessoa quem Deus é, porque você vai saber quem Deus é. E o texto hoje nos mostra 4 coisas a respeito de Deus, do que Ele revela sobre si mesmo. Primeiro, de que Deus é santo. Segundo, de que Deus é libertador. Terceiro, de que Deus é pleno. E quarto, de que Deus é presente. Santo, libertador, pleno e presente. Primeiro, meus irmãos, Ele revela que Ele é santo. Moisés, já avançado em anos de vida, nós estamos na história dele, em Êxodo. Ele havia agora sido alcançado por Deus para ter uma família. A família cujo seu sogro era Jetro ou Reuel, e ele passou a ter uma esposa chamada Zípora e um filho chamado Gerson, e nós vimos como Deus vem construindo a história desse homem, que de alguma maneira já conhecia Deus de ouvir falar, que já estava familiarizado com a cultura dos hebreus, mas a essa altura da vida Moisés estava para ter um encontro daqueles únicos. E o texto nos diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, no monte chamado Horebe. Esse monte devia ser bem importante para mim e para você. Talvez Horebe não soe muito familiar, mas Monte Sinai soa, não soa? Porque é o mesmo. O palco da redenção de Deus no Antigo Testamento, um dos principais locais, é esse Monte Sinai, o Monte Horebe. É o monte onde Deus vai ter um encontro com Moisés na sarça ardente, é o monte onde Arão vai encontrar o seu irmão Moisés depois que ele sai de Midian, é o monte onde Deus daria a sua lei ao seu povo em Êxodo 19, o famoso Monte Sinai. E aqui, meus irmãos, então o texto nos diz que Moisés estava ali pacatamente vivendo sua vida, quando de repente ele observa uma sarça ardente. O texto é bem claro que ali não é qualquer manifestação da natureza que você poderia pensar aleatória, mas é a presença do anjo do Senhor, conforme ele nos diz no versículo 2. E antes que você pense que anjo do Senhor é qualquer anjo, no Antigo Testamento, a palavra anjo do Senhor é frequentemente associada à presença do próprio Deus. Sim, em alguns momentos existem outros anjos, outros mensageiros, mas fica muito claro nesse texto de que quem estava na sarça era Deus. O texto diz isso, era Deus que estava lá, trazendo da parte dele mesmo uma revelação.
por meio de fogo. Outra imagem que no Antigo Testamento vai ficar bem clara como a presença de Deus é por meio do fogo. A coluna de fogo, o monte pegando fogo, coisas que pegam fogo e mostram que Deus está presente. E ali nós temos então Moisés curioso, e ele vai chegando perto de fininho, e o texto diz para a gente no versículo 4, que Deus nota que Moisés está olhando, e então a sua voz diz: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Essa é a estrutura básica do chamamento profético de qualquer servo de Deus nas Escrituras. É Deus chamando pelo nome, e o servo dizendo: estou aqui, eis-me aqui. Meus irmãos, esse chamamento de Moisés, nós vamos falar um pouquinho mais dele adiante, mas o que fica marcado para a gente nesse chamamento de Moisés não é a experiência de Moisés, mas é quem o chama e o que ele demanda de Moisés no versículo 5. Olha o que ele diz: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E depois lá no versículo 6, o texto vai dizer no final que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, esse encontro de Deus com Moisés, Deus quer deixar muito claro para ele de que não é qualquer encontro, que não é qualquer experienciazinha, de que o santo Deus exige que o seu servo se porte adequadamente na presença de Deus, a ponto de tirar as sandálias dos pés, porque aquela terra, aquele local, estava santificado pela presença de Deus. Meus irmãos, existe aí na cultura evangélica e católica do nosso país uma ideia de que certos objetos são santos porque eles têm alguma característica santa neles, eles foram ungidos, eles foram consagrados, e as pessoas muitas vezes têm mais relação de temor com objetos santificados do que com o próprio Deus. E aí tem gente então que viaja para a Terra Santa e tira as sandálias quando sai do aeroporto, porque essa é a Terra Santa. E aí, pega a areia do Jordão. Meus irmãos, a terra em si não tem nada demais, ela é só uma terra. A areia do Jordão é só areia, a água do Jordão é só água. Mas é Deus quem torna ou declara lugares e pessoas como santos. Não são as coisas em si. E nós não deveríamos ter uma adoração que santifica objetos, como se o púlpito de madeira fosse santo, como se a cruz de neon fosse santa, como se as paredes, o templo do Antigo... Essa ideia que às vezes as pessoas têm de que a gente está num templo, como se fosse no Antigo Testamento. Não, meus irmãos. Deus é santo e declara que o povo é santo. E aí a minha pergunta sobre adoração para você é se você tem adorado Deus conforme a santidade dEle. Quantas vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, nos aproximamos do culto a Deus num domingo de manhã como esse que estamos aqui, e temos tanta coisa na cabeça e encaramos o culto como mais uma atividade da semana, mas nos esquecemos que a adoração de culto é a adoração ao Deus que é santo e que torna santo o povo que Ele chama para a sua santidade. No seu coração, eu e você precisamos aprender a tirar as sandálias. No nosso coração, a gente precisa aprender a baixar a nossa petulância e dar lugar à glória e à majestade e à grandeza de Deus. Porque, meu irmão, se você não começar a fazer isso aqui agora, você vai fazer isso na marra no dia que você estiver na presença dEle. Ele vai abaixar a cabeça de todo mundo, todo o joelho vai se dobrar. Nós não vamos poder contemplar a grandeza dEle. Deus é santo e está tomando para si um povo santo, um povo que está sendo santificado, separado, consagrado. E é tão fundamental que eu e você tenhamos isso. Eu estou terminando de ler agora, pela terceira vez, um livro do pastor R.C. Sproul chamado A Santidade de Deus. Tem uma versão menor chamada Deus é Santo. Meus irmãos, às vezes eu não consigo terminar de ler as páginas do livro. Eu estou enrolando, procrastinando nele, porque eu começo a ler e eu fico com medo. Eu sempre sou lembrado do quanto a minha mente não abarca a santidade de Deus. E eu e você nessa manhã precisamos pensar juntos se nós temos levado a sério isso. Porque Deus é santo. E em segundo lugar, esse santo Deus, que às vezes no primeiro momento nos parece tão inacessível e distante por causa da sua condição separada, pura, casta, Ele vai revelar a Moisés em segundo lugar que Ele não é somente santo, mas Ele é libertador.
Ele é libertador. Veja o que o versículo 7 diz. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Meus irmãos, o motivo pelo qual Deus diz que ele desceu para se manifestar a Moisés é porque ele ouviu o clamor do seu povo. Meus irmãos, lembre-se disso, isso é maravilhoso. Esse Deus santo e maravilhoso está se identificando com um povinho escravinho no meio do Egito. Ele diz: esse povo é meu, o sofrimento deles é para mim importante. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Perceba o elemento de aliança aqui. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, por causa dessa revelação de outrora, por causa dessas promessas que ele havia feito, ele retorna à cena mostrando: eu não fui embora, eu estou presente. Moisés, é muito importante que você saiba quem você é e quem eu sou. Eu sou o Deus dessa aliança, esse é o meu povo. E Moisés, você é meu também, você pertence a essa linhagem. Eu estou vindo para resgatar todos vocês. E no versículo 10 ele vai deixar claro que está vindo para enviar Moisés também. Olha o versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Meus irmãos, Deus decide fazer algo a respeito do seu povo. Você viu o terremoto no Marrocos ontem? Você viu? Os números já passaram de 2.500 e vai continuar passando. De uma hora para outra, meus irmãos, você fica vendo que coisas acontecem nesse mundo e as pessoas ficam desesperadas. Eu vi o vídeo que a CNN veiculou das pessoas correndo desesperadas, e às vezes elas correm ali naquela cena para baixo de um prédio caindo, e aí elas, quando o prédio começa a cair, elas saem correndo do mesmo prédio que elas acabaram de entrar. Elas nem sabem o que pensar. A vida delas seguia. E meus irmãos, eu estava vendo a reportagem e o repórter disse que o mais difícil nesse momento é porque você precisa tentar recuperar o máximo de pessoas que você puder nas primeiras 72 horas. Porque depois a chance de sobrevivência de vida é baixíssima, é muito pequena. De vez em quando tem aquelas histórias miraculosas, né? Mas não é para todos, não é para a maioria. E faltam voluntários, faltam pessoas, falta gente para ajudar os marroquinos a saírem do terremoto. Meus irmãos, Deus olhou para o terremoto da nossa existência, viu que nós éramos escravos do Egito, e Ele não nos deixou sem resgate. Eu não sei se você entende isso, mas Deus se compadeceu da nossa condição desmoronada, falida, ruída, e Ele decidiu fazer algo a respeito. A diferença do cristianismo para qualquer outra expressão de fé falsa é de que nessas expressões de fé, quem está no terremoto tem que dar um jeito de encontrar a solução. Quem está no terremoto precisa se salvar, salve-se quem puder. Leia todos os livros, siga todos os gurus, autoilumine-se, resolva o seu problema. Esse não é o Deus da palavra de Deus, meus irmãos. O Deus da palavra sabe que eu e você estamos quebrados, então Ele vem e nos restaura. Ele envia o seu mediador. Moisés pré-tipifica esse Cristo que faria exatamente a mesma coisa, em anuência à vontade de Deus, de salvar, de perdoar, de curar, de resgatar, de reconstruir. Ele viria até nós. Meus irmãos, o Deus santo, poderoso, cuja luz é inacessível, é o mesmo Deus que vem até nós pessoalmente para nos salvar. Você já parou para pensar nisso? Que esperança, que alegria, um Deus que age, e um Deus que nesse momento está fazendo isso nessa manhã, agindo em nós, por meio da palavra dEle, para nos resgatar. Meus irmãos, será que Deus tem poder para fazer isso? Porque alguém poderia questionar. E é isso que Moisés vai passar a perceber em Deus. Porque Moisés levanta esse questionamento, então Deus, em terceiro lugar, vai revelar a Moisés que não somente Ele é santo, não somente Ele é libertador, mas Ele é um Deus pleno em poder.
Terceiro lugar, Deus é pleno em poder. A pergunta de Moisés é a minha e a sua, não é? Qual é a pergunta? Olha aí o versículo 12. Perdão, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Imagina, você está tendo aquela experiência gloriosa, ali um tanto assustadora, Deus falando com você, e aí de repente cai a ficha do que Ele acabou de pedir para você fazer. Né? Peraí, deixa. Eu vou ao Faraó. Você fica pensando aqui no filme, passando na cabeça de Moisés: Deus, o Senhor sabe quem eu sou? Você sabe de onde eu estou correndo? O Senhor sabe o que eu já fiz? Minhas mãos estão sujas de sangue, Senhor. Eu estou fugindo de lá, eu sou criminoso, sou fugitivo da lei. Senhor, eu sou pastor de ovelhas no meio de Midian. Eu vou voltar para o Egito, eu vou a Faraó. Meus irmãos, essa pergunta é a pergunta que as nossas almas fazem quando estamos tentando conhecer a Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Especialmente diante daquilo que muitas vezes Deus exige das suas criaturas. Mas, meus irmãos, e aqui esse texto, todo pastor sabe, tem alguns pastores hoje pela manhã aqui, sabe que dava aqui uns 5 sermões nesse texto aqui, né? Aí eu me coloco para pregar 22 versículos, eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Mas é porque o que vai acontecer agora dava um sermão inteiro, só isso. Porque Deus decide responder o quem sou eu de Moisés com o quem sou eu de Deus. E ele vai dizer, veja, ele vai dizer para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu serei contigo. Ele vai dizer isso. Mas parece que Moisés ainda não consegue processar essa informação. No versículo 13 ele deixa claro: quando você vier aos filhos de Israel, disser, veja, eu vou ser com você, Moisés, eu vou te ajudar. Mas ainda assim Moisés precisa de algo mais. Ele precisa: Senhor, qual é o teu cartão de visitas? Olha o versículo 13. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome, que lhes direi? Como assim, Senhor? Como é que eu chego lá, de mãos abanando e falo: oi, o que eu faço? Quem é o Senhor? Meus irmãos, nas culturas antigas, e aqui, veja, vamos lembrar aqui um pouquinho de aula de cultura semítica, de cultura histórica, tá? Os povos antigos, mesopotâmios, babilônios, egípcios, levavam muito a sério a questão da identificação do nome de uma divindade. Nós estamos falando de um contexto politeísta, de um contexto muitas vezes panteísta, que era o contexto da cultura egípcia. Eles tinham vários deuses. Então, para eles, você precisava identificar qual é o Deus que está vindo agora dessa vez, porque eles adoravam a vários. E além disso, meus irmãos, não é somente saber quem é esse Deus, mas a questão do nome. O nome, naquela cultura, comunicava algo essencial sobre o caráter, sobre os atributos. Dar nome às coisas, saber o nome das coisas. Nomes carregam significados, carregam atributos. Meus irmãos, veja, não é que Moisés não tivesse nenhuma noção de quem era Deus ou de qual era o nome de Deus, como eu falei no início do sermão. Mas esse é um momento fulcral. O que é que eu vou dizer a essas pessoas? Em nome de quem eu vou? Foi a mesma pergunta que os apóstolos tentaram responder quando o Sinédrio questionou: em nome de quem? Em nome de quem vocês fazem esses milagres que vocês estão fazendo? E, meus irmãos, a resposta de Deus é uma resposta imponente e assustadora. Veja comigo o versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, e aqui eu não faço nem um pouco de chacota com essa situação, nem graça, mas eu quero fazer uma pergunta sincera a vocês. Que nome é esse? Você conhece alguém, qualquer pessoa que tem um nome que seja um verbo? Porque isso é muito estranho. Você já imaginou se o meu nome fosse eu pinto? O nome seria eu pulo. O seu nome seria eu brinco. O nome dele seria eu escrevo. O nome dela seria eu pago as contas. O nome dele... Seria a coisa mais estranha se você se identificasse como um verbo. Mas, meus irmãos,
O que é fascinante sobre o nome de Deus é que o nome dele, literalmente aqui, tá? Literalmente o hebraico é Yahweh. Yahweh. Essa talvez seria a pronúncia mais próxima, até onde eu me lembro das aulas de hebraico, desse nome que Deus dá, de si mesmo. E esse nome, meus irmãos, é uma variação de um verbo. É um verbo. O verbo hayá, no hebraico, é o verbo ser. E ele é mencionado aqui em 3 vezes, nessa forma definida dele de autoexistência. Eu sou. E não há mais nada, é como se Deus falasse, eu sou o que sou, ponto. Ponto final. A definição de Deus está autocontida em si mesmo, Ele é aquele que é. E meus irmãos, isso é absurdamente impressionante, quando você faz o estudo das religiões hoje em dia, porque as pessoas pensam que o estudo da religião é basicamente a maneira como o homem encontra Deus ou percebe o divino e o transcendente. Lá no Nepal era assim, eu lembro que as pessoas elas vão tentando reconhecer Deus a partir da sua experiência pessoal, elas tentam se religar a Deus, alcançar aquilo que é transcendente. Então elas atribuem a Deus formas humanas, coisas de si mesmas. Elas olham as experiências humanas e falam assim, Deus é como a chuva, Deus é como a árvore, Deus é como o boi, é como a vaca. Hoje em dia, na sociedade, as pessoas quando vão falar sobre Deus, elas têm definições sobre Deus que partem da sua própria experiência pessoal. Bom, para mim, Deus é. Já ouviu isso antes? Para mim, Deus é... não, mas para mim, Deus é assim. Como se, na verdade, fosse permissível ao homem termos várias ideias coexistentes e mutuamente excludentes de quem Deus é. Meus irmãos, Deus não se define pela sua perspectiva dele, nem pela minha. Deus não é definido pela nossa concepção. Ele é o que Ele é. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de que você creia nele para Ele ser Deus. Ele é Deus, independente das nossas crenças. Porque é isso que o nome dele significa. Ele é o Deus autoexistente. Não depende de mais nada para a sua existência, nem deriva de mais nada a sua existência. Ele não foi feito por mãos humanas. Por quê? Porque Ele é o eu sou, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador, é Ele quem dá vida a tudo e a todos. Ele não... Meus irmãos, Deus é o mesmo, imutável desde sempre. Ele é imutável e eterno. Ele não muda, Ele não está em processo de se tornar algo diferente. Ele não é, ora Ele é uma planta, ora Ele é uma nuvem, ora Ele é, numa cultura Ele é uma coisa, em outra cultura Ele é outra coisa. Não, meus irmãos. O autor de Hebreus disse que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Porque Ele é eterno, meus irmãos. Ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Meus irmãos, é como se o nome de Deus fosse em si mesmo uma aula completa de teologia sistemática nessa manhã para mim e para você. Todos os atributos de Deus estão contidos nesse nome. E meus irmãos, quantas vezes na vida eu e você precisamos ter uma certeza imutável e grande como essa para dar conta do recado da nossa vida, não é? Meus irmãos, Deus não é pequenininho para caber no seu bolso. Deus, Ele não é pequenininho para caber no seu conjunto de ideias. Meus irmãos, Deus é aquele a quem você deve honra, louvor e adoração nessa manhã. Eu lembro quando eu cheguei no seminário nos Estados Unidos e primeiro dia de aula o diretor foi contar para a gente um pouquinho sobre a origem do seminário. E tinha um pastor presbiteriano no sul, ali no Mississippi, chamado Sam Patterson. Estava muito ligado ao movimento reformado nos Estados Unidos na metade do século XX. E eles começaram o seminário reformado do sul ali.
E aí você fica pensando, nos Estados Unidos não tem pobreza, não tem dificuldade, mas eles tiveram todas as dificuldades e materiais que você pode imaginar para começar o seminário presbiteriano ali. Era muito complicado, meus irmãos. E foi assim, foi difícil, parece que eles começaram com uma turminha de 15 alunos numa sala que era o fundo de uma cozinha de uma casa. O fundo de uma cozinha de uma casa. Eram 15 alunos que se espremiam, era coxa com coxa e o professor na frente. E não somente essas questões materiais, meus irmãos, mas eles enfrentaram vários outros problemas. Oposição religiosa, enfrentaram dificuldades na própria denominação para começar o seminário. Oposição secular de pessoas que falavam que era o pior investimento da vida uma pessoa criar um seminário presbiteriano, é perder dinheiro. Quem está se preocupando com isso? A sociedade precisa de outras coisas. E aí teve um dia lá que o Sam, que era o fundador, estava bem tristonho no canto dele, bem cabisbaixo. E aí outro colega de seminário, o segundo professor, que eu não me recordo dele, chega junto dele ali em oração. O que foi, Sam? Ele fala assim, eu estou aqui falando para Deus que realmente o problema é muito grande. E eu não sei se eu dou conta. E aí esse colega do Sam vira para ele, Sam, será que não está na hora da gente começar a inverter a lógica dessa oração? Será que não está na hora da gente começar a falar para o problema o quão grande Deus é? Mudar a perspectiva das coisas. Às vezes, meus irmãos, nós estamos enxergando um mundo de pecados e dificuldades, e a gente está achando que Deus é pequenininho, incapaz e impotente, que Deus não tem condição. Meus irmãos, é exatamente o contrário. Esse mundo não dá conta do tamanho de Deus, não dá conta da grandeza, da autoexistência, da sua imutabilidade, da sua infinitude, da sua onipresença, da sua onipotência, da sua majestade. E o que Deus faz pela palavra nessa manhã, meus irmãos, é dar a nós, pelos olhos da fé, a habilidade de materializar essa verdade, de enxergarmos o quão grande, intenso e poderoso o nosso Deus é. Ele é o Deus que Ele é. Ele é pleno, meus irmãos. Isso significa também, meus irmãos, que esse Deus pleno, santo, libertador, prometeu por fim estar conosco, Ele prometeu ser um Deus presente. Porque essa é a última coisa desse texto. É isso que ele está tentando dizer para Moisés. Ele manda agora Moisés, nos versículos 16 e 17, convocar toda a liderança dos anciãos de Israel. E ele fala, Moisés, você vai agir em meu nome agora. Você vai dizer a eles que fui eu que te chamei, que fui eu que te convoquei. Você não está indo em seu próprio nome, não é a sua glória, não é a sua justiça, não é o seu mérito, Moisés. Inclusive, Moisés, você vai ao próprio faraó. Você viu aí o versículo 18? Quando ele diz assim no próprio versículo 18, ele diz, e ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, Moisés vai de trupe, de gangue, conversar com o faraó. Vamos intimidar o faraó, vamos nós, os anciãos de Israel. Eu estou rindo, meus irmãos, porque eu fico tentando encaixar o chamado de Deus na cabeça de Moisés, com a loucura que eu tento fazer com essa igreja todo domingo aqui. Vai lá, vai pastorear essa igreja, vai cuidar desse rebanho difícil. Meus irmãos, tem coisas que realmente parecem impossíveis. Quem é Moisés para falar com o rei do Egito, o faraó, que era basicamente chamado rei de toda a terra? Mas ele vai dizer a faraó, o Senhor manda o povo ir. Faraó, é o seguinte, faraó, isso aqui é o que você tem que fazer, faraó. Deus, o Senhor, está mandando o povo dele ir. Por quê? Porque ele quer que o povo dele adore e sacrifique ao Deus Criador. Veja, o objetivo da libertação era a adoração. É para que o povo se consagrasse a Deus, para que o povo dele vivesse para ele.
Meus irmãos, Faraó algum seria convencido por isso, e Deus sabia disso. Então ele faz o que? Ele fala: Moisés, será necessário o uso de uma mão forte. Deus está antecipando para Moisés: eu virei com sinais e prodígios, e o Egito vai conhecer o peso da minha ira. O Egito vai conhecer a minha glória. Spoiler dos próximos sermões. As 10 pragas, os sinais de Deus. Mas veja, o que Deus está dizendo para Moisés? Eu serei com vocês, Moisés. Quem vai fazer isso sou eu, não é você. Quem vai fazer isso sou eu, não é Arão. Quem vai fazer isso sou eu, não são os anciãos. Meus irmãos, a coisa é tão sinistra que o texto termina dizendo, você viu aí os últimos versículos? Versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Ah, é, Moisés? Você achava que era só isso, só sair? Olha o que vai acontecer, versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Meus irmãos, isso é insanidade. Despojos é o que você leva quando um exército luta com outro exército, e aí ele é vitorioso sobre aquele exército, e agora ele pode colher para si, ele pode saquear o que ficou da cidade, Você sabe o que Deus está dizendo para Moisés? É isso que vocês vão fazer. Essa será a vitória de Israel sobre o Egito. Deus, o Senhor dos exércitos, lhes dará essa vitória. Meus irmãos, humanamente falando, essa vitória não parece nem um pouco palpável, não é verdade? Quando a gente olha para as circunstâncias, e aqui eu quero que você faça um exercício final, nós estamos caminhando para o final desse sermão. Faz um exercício de pensar o quão absurdo, às vezes, as promessas de Deus na sua palavra parecem distantes da vida que eu e você vivemos no dia a dia, nossa vida real. Meu filhinho quebrou a perna na quinta para sexta. E aí, meus irmãos, esse pastor todo intrépido, todo domingo, fica parecendo um bocó. Estava todo abalado, minha sogra estava preocupada comigo lá. Você está bem, Mateus? Eu estava sem rumo em casa, a Débora me ligou, estava saindo aqui da igreja, estava olhando para um lado para o outro, meu filho quebrou a perna, estava desesperado, meus irmãos. Eu não podia chorar, porque eu tenho que ser homem forte essas horas, mas era meu filho, nunca tinha acontecido isso lá em casa, eu estava extremamente preocupado. Peguei o Uber, nem vi o trajeto do Uber para o hospital. Cheguei lá, eu estava tão preocupado, ele estava dormindo, ele ainda nem tinha acordado ainda do procedimento lá, de botar a tala, e a Débora estava muito preocupada, porque ele, antes de dormir, ele só chorava, e dormiu de tanto chorar. E aí, meus irmãos, nessa hora a gente joga a nossa teologia pela janela tão fácil, né? A gente se esquece de tudo que Deus é, do que Ele faz. Mas graças a Deus a noção começou a voltar. E o Espírito Santo é tão misericordioso, meus irmãos, que Ele nos faz lembrar coisas do tipo, aquelas coisas que ficam lá no fundo da Bíblia, e você às vezes esquece, como Efésios 3:20, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei também que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu não vejo ainda aquilo que os meus olhos gostariam de ver, eu não toco ainda, mas eu sei. Meus irmãos, quando você olha a palavra de Deus fazendo essa equalização, pegando a palavra Yavé ali em Êxodo 3:15, Javé, e traduzindo ela como Senhor, seguindo a tradição manuscritológica, exatamente, Deus associa o seu senhorio a esse nome. O Deus Yavé, o Deus eu sou, é o Senhor, Ele é o Senhor do seu povo. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento para o Novo Testamento, de Jerônimo, essa palavra começou a ter o equivalente no Novo Testamento da palavra Kyrios, ou Kurios. E aí você vê agora o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de propósito para mim e para você, nos enviando um novo Moisés, chamado Jesus. E Jesus agora, propositadamente, na sua caminhada com homens, mulheres, pequenos, grandes, ele começa a falar, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. E aquilo era um absurdo para essas pessoas. Que maluco, que doido diria uma coisa dessa.
E Jesus, meus irmãos, destemidamente, nos momentos de maior aflição e preocupação das pessoas, ele se utilizou do nome divino de Deus para dizer o que ele era capaz de fazer. Quando as pessoas estavam esfomeadas, ele disse: eu sou o pão da vida. Quando as pessoas estavam, meus irmãos, cegos e perdidos, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8,12. Quando as pessoas estão se sentindo perdidas, como ovelhas desgarradas, ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta, as ovelhas entram por mim e comem do que eu tenho a oferecer. Elas acharão pastagem e elas são salvas. João 10, 7, 9, 11, 14. Quando as pessoas sequer sabiam por onde andar, Jesus vira: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Meus irmãos, na vida nós estamos mortos e perdidos, e Jesus sabe que a nossa condição é de morte, é de terremoto espiritual, e por isso ele disse aos seus ouvintes em João 8, 24, ouça: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Você percebe, meu irmão, minha irmã, o que Deus faz? Quando nós estamos sem esperança, quando nós estamos mortos, Ele diz para mim e para você: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele é isso tudo. Meus irmãos, como tudo isso é possível? Porque Jesus disse em João 8,58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. É exatamente isso. Você não precisa de você para se salvar, você não é nada, mas Ele é tudo. Ele é o pão, a porta, o pastor, o caminho, Ele é a videira, Ele é tudo. Você não precisa dar uma definição de quem é. Você não precisa falar: Deus ninguém explica. Você diz assim: Deus se explica, e deixa eu contar para você quem Deus é. Quando isso acontecer hoje, quando você sair daqui, ou essa semana, quando houver necessidade de você dar razão da esperança que há dentro de você, é assim que você explica: Deus é santo, Deus é libertador, Deus é pleno, e Deus cuida de nós, e o seu nome é Jesus. É assim que você explica, o nome disso é evangelismo, é assim que você faz, você explica assim para as pessoas. Esse é o Deus, meus irmãos, que se revela a nós, e nós cremos nessa doutrina, a doutrina da autorrevelação de Deus, que ela seja para você mais do que uma curiosidade enciclopédica, que ela seja consolo, e força, e alimento, e luz para os seus caminhos. Que o Senhor te encoraje, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, para que nós creiamos naquele que é o grande eu sou. Amém? Vamos orar, igreja. Senhor Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Quão grande vitória o Senhor antecipou a nós por meio de Moisés. Não porque Moisés faria nada demais, mas porque Deus é aquele que sempre foi, que é neste momento e sempre o será. Senhor, Tu és um Deus presente, protetor e cuidador. Nossa tendência é querer olhar para os nossos problemas, para a nossa luta difícil contra o pecado, para os ataques de Satanás, para as filosofias e ideologias desse mundo caído, e nessa manhã o Senhor não quer que olhemos para nada disso, e olhemos para o Senhor, o autor, o consumador da fé do povo de Deus, o Senhor da igreja, exaltado nas alturas, reinando em glória, o resgatador que virá para nos buscar no dia do juízo. Senhor, nós Te adoramos, nós fazemos aquilo para o qual Israel tem sido separado desde sempre.
Nós o adoramos, Senhor. Nós rendemos a Ti sacrifícios de louvor, que são corações quebrantados, vidas voltadas para o Senhor. Senhor, obrigado, porque pela Tua misericórdia o Senhor se dá a conhecer a nós. E se há nessa manhã, Senhor, entre nós, corações perdidos, pessoas preocupadas com a sua condição de saúde, Senhor, pessoas preocupadas, sobretudo, com a condição que se encontram espiritualmente. Ó Senhor, dá a conhecer a Tua revelação pela palavra de Deus e pelo Espírito. Revela-te a essas pessoas, Senhor. Mostra o Teu poder nos céus e na terra. Mesmo quando no silêncio deste mundo, que conheçamos a Ti na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.